Neste exercício de razão aqui, nós temos uma cantina escolar vendeu em certo dia 360 salgadinhos, entre eles pães de queijo. Sabendo que a razão do número de pães de queijo para o número de outros salgadinhos vendidos nesse dia foi 7,5, então o número de pães de queijo vendidos nesse dia foi... Então aqui é um exercício de razão, né? E a razão ela envolve uma fração. Sempre quando fala razão, nós vamos ter a fração, que nada mais é do que uma divisão. Só que antes de resolver esse exercício, nós vamos ver aqui dois exemplos que também são muito utilizados na razão e às vezes pode envolver uma confusão. Então, vamos entender esses dois exemplos primeiro e depois a gente volta nessa questão. Fração de uma quantidade. Se eu falasse assim, que eu tenho 50 bananas e que eu comi 2/5 dessas bananas. Então, esses 2/5 aqui representam do total de bananas. Então, como que a gente escreve? Eu comi o quê? 2/5 de 50. Esse D aqui, ele nada mais é do que uma multiplicação. É a mesma coisa que acontece quando é porcentagem. 10% de 30, por exemplo. Então, vai ser 10 dividido por 100 vezes 30. Então, o D é sempre multiplicação. Então, 2/5 de 50 é 2/5 vezes 50. E aí, como que a gente resolve isso daqui? Nós temos aqui uma divisão, que é o 2/5, ou seja, 2 dividido por 5. E temos uma multiplicação, que é aqui o vezes 50. Neste caso aqui, quando nós temos multiplicação e divisão, tanto faz a ordem que a gente resolveu. Eu posso primeiro dividir o 2 pelo 5 e depois multiplicar por 50. Ou eu posso dividir primeiro aqui os 50 por 5 e depois multiplicar por 2. Ou ainda eu posso multiplicar primeiro 2 vezes 50 e depois dividir por 5. Tanto faz a ordem que o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui eu vou fazer, ó, 50 dividido por 5 dá 10. E 2 vezes 10, 20. Ah, se eu quisesse fazer primeiro a multiplicação... 2 vezes 50 dá 100. E depois 100 dividido por 5 dá 20. O resultado é o mesmo. O que não acontece se fosse ali no lugar do vezes, se fosse mais ou menos. Aí não daria certo fazer dessa forma. Aí teria que dividir primeiro para depois somar ou subtrair. Agora, quando é vezes e divisão, tanto faz a ordem que o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, 2/5 de 50, 20. Então, eu comi 20 bananas. A gente ainda pode representar por meio de desenhos. Então, por exemplo, o que seriam 2/5? O denominador, que é o número de baixo, representa o total de partes que eu dividi o inteiro. Então, eu dividi em 5 partes. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes que eu dividi. Se eu tenho 50 bananas, eu tenho que distribuir igualmente nessas 5 partes. Então, 50 dividido por 5 dá 10. Ou seja, cada parte aqui eu tenho 10 bananas. E o número de cima representa o tanto de partes que eu peguei, que é o numerador. 2 partes. Então, se eu pegar 2 partes aqui, ó, 10 mais 10, eu tenho 20 bananas. Então, essa é a resposta final. Então, nesse caso aqui, nós temos uma fração de uma quantidade. Então, do total de uma quantidade. Agora, se eu falar assim, ó, que eu tenho 50 frutas. Dentre essas frutas, eu tenho bananas e maçãs. E aí, se eu falar que a razão de bananas para maçãs é 6/4. Então, aqui, eu estou claramente colocando a palavra razão. Em cima não é uma razão? Não, em cima também é uma razão. 2/5 também representa uma razão. Só que é 2/5 do total. Aqui já não, ó, percebeu que eu tenho que a razão de bananas para maçãs. Aqui eu não estou falando do total, porque o total são 50 frutas. Aqui eu coloquei 2 itens, denominei 2 itens. Sempre o que falar primeiro vai ser o de cima, vai representar o numerador. Então, a razão de bananas é 6.
E o que falar depois vai ser o denominador, no caso aqui a maçã. Então, a razão da maçã é o 4. Então, a razão de bananas para maçãs é 6/4. E aí, como que eu resolvo isso agora? Porque eu não posso calcular 6/4 de 50. Porque aqui eu não tô dividindo o total em 4 partes. Eu tô falando que a razão da maçã é 4 e a razão da banana é 6. Nesse caso aqui, o que a gente vai pensar, ó? Se eu tenho 6 partes de banana, então vou pegar 6 partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tudo isso aqui representa a banana. E 4 partes de maçã. Então, vou pegar 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, essa parte aqui representa a maçã. Então, quantas partes que eu representei o todo? Então, se a gente for somar aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o todo eu representei ele por 10 partes. Ou seja, eu posso falar aqui que eu tenho 6 décimos, vai ser a banana, porque eu tenho 6 no total de 10. E a maçã é 4 décimos. E aí, como que eu resolvo? Mesma coisa ali da parte de cima, ó. Se eu tenho aqui minha figura dividida em 10 partes e o total são 50 frutas, se eu distribuir elas igualmente aqui nessas 10 partes, quantas que eu vou ter? 50 dividido por 10, 5. Ou seja, então eu tenho 5 frutas aqui em cada parte. E 5 aqui. E agora ficou fácil. Então, a banana, ela é tudo isso daqui, ó. Essas 6 partes. Então, se a gente somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou mais fácil, fazer 6 vezes 5, vai ser 30 bananas. Maçãs, a mesma coisa. Nós vamos somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 5 vezes 4, nós temos 20 maçãs. Então, neste caso aqui, eu tenho 30 bananas e 20 maçãs. Se a gente somar 30 mais 20, dá os 50, que é o total. Ah, mas como que eu resolvo isso sem ter que fazer essa representação por desenho? Tem como? Tem também. Basicamente, o que a gente vai fazer, ó? Sempre quando ele der uma razão de duas coisas distintas, ele não falou o total. Se ele falar que é 2/5 do total, 6/5 do total, aí a gente resolve dessa primeira forma. Agora, se ele falar um item aqui e outro item aqui, aí o que nós vamos fazer? O total de partes vai ser o quê? Vai ser a soma do numerador com o denominador. Basta a gente vir aqui somar, ó, 6/4. Quanto que é 6 mais 4? 10. Então, o meu denominador, na verdade, é 10. Eu tenho 10 partes. Quem que vai ser a banana? 6 décimos. Então, vou calcular 6 décimos do total de frutas, que é 50. No lugar do D, a gente coloca a multiplicação. E aí, para resolver, vou dividir primeiro, que tá mais fácil. 50 dividido por 10 dá 5. E aí, 6 vezes 5, 30 bananas. A maçã, a razão dela é o número 4. Então, é 4 no total de 10 partes, que foi a soma ali do numerador com o denominador. Então, tenho 4 décimos de 50. No lugar do D, nós colocamos a multiplicação. 50 dividido por 10 dá 5. 4 vezes 5, 20 maçãs. Para não esquecer, basicamente é isso. Quando a gente falar uma fração do total, é só a gente multiplicar. Então, a gente vai colocar a fração D, que é a fração de uma quantidade, e a quantidade total. O D vai ser multiplicação, a gente multiplica e divide, ou divide primeiro e depois multiplica, tanto faz. Agora, quando der uma razão com dois itens distintos, que não for o total, a gente vai somar esses dois, que vai passar a ser o nosso denominador. E aí, vamos separadamente pegar o primeiro item que ele falar.
vai ser o numerador, então aqui no caso foi a banana. Banana era o número 6, então foi 6 décimos de banana. E a gente calcula a quantidade do total. E o que ele falar depois vai ser o denominador, que aqui no caso foi a maçã. Então, 4 décimos eram as maçãs. 4 décimos, calcula a quantidade do total e resolve. Agora, vamos voltar lá para a questão inicial. Pause o vídeo e tente resolver a questão. Lembrando que, primeiro você tem que identificar se a razão é em relação ao total ou de dois itens distintos. Vamos lá? Então, vamos reconhecer aqui no exercício se é uma razão em relação ao total ou se são de dois itens distintos. Então, aqui fala que na cantina vendeu 360 salgadinhos, entre eles pães de queijo. Sabendo que a razão, agora vamos ver aqui, ó, quem que ele tá falando. A razão do número de pães de queijo, então o que ele falou primeiro foi pães de queijo, para o número de outros salgadinhos vendidos. Nesse caso, ele falou que é a razão entre o pães de queijos e o total? Não, ele falou que são outros salgadinhos. Então, vai ser naquele segundo caso que a gente viu. Primeiro, vamos colocar as informações que a gente tem do exercício. Eu tenho 360 salgadinhos. Que é o total daquele dia que foi vendido. E aí fala que a razão de pães de queijo, quem que ele falou primeiro? Pães de queijo. Vou colocar PQ aqui. Então, a razão de pães de queijo para o número de outro salgadinho, vou chamar de outro salgadinho, foi de 7,5. Então, o pão de queijo representa a razão 7 e os outros salgadinhos a razão 2. E aí, como que eu vou resolver? Então, como aqui não foi em relação ao total, a gente vai descobrir qual que é o total de partes. Qual que é o total de partes que foi dividido? Se eu tenho 7 de pães de queijo e 2 de outros salgadinhos, 7 mais 2, 9. Então, como que a gente vai calcular? O pão de queijo, que é o que ele quer saber. Pão de queijo, então, foi 7 partes, num total de 9. Então, agora, como o meu 9 é o total de partes, agora sim eu posso falar que é 7 nonos do total. Então, 7 nonos de 360. Agora ficou fácil. Então, no lugar do D, a gente vai colocar a multiplicação. E aí, eu posso multiplicar 7 vezes 360 e depois dividir por 9. Ou, vou fazer mais fácil aqui, ó, 360 dividido por 9. Vai dar 40. 36 dividido por 9 dá 4. Com esse zero aqui, 0. E aí, 40 vezes 7, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Então, 280 pães de queijo foram vendidos nesse dia, que é o que ele quer saber. O importante é, sempre que resolver a questão, volta e lê a pergunta novamente. Então, o número de pães de queijo vendido nesses dias foi de 280. Então, posso afirmar que é a letra C. Então, tomar muito cuidado, que às vezes na pergunta eles evidenciam muito o pão de queijo, por exemplo, e aí no final da pergunta vai pedir os outros salgadinhos. E aí, para te induzir ao erro, vai ter sempre essa alternativa lá, 280. Então, tomar muito cuidado. Então, que como foi exatamente o pão de queijo que ele pediu, é a letra C, 280. Agora, se tivesse perguntado, qual foi o número de outros salgadinhos vendidos? Então, basta a gente resolver da mesma forma. Ó, outros salgadinhos é a razão 2. 2 num total de 9 pares. Então, agora eu posso falar que é 2 nonos do total. O total são 360 salgadinhos. 2 nonos, o D é vezes. E agora, 360 dividido por 9 dá 40. 40 vezes 2, 80 salgadinhos. De outros salgadinhos, né? Então, se fosse outros, essa seria a resposta. Ou eu posso ainda fazer de outra forma. Se eu já sei que pão de queijo foram 280, a diferença do total e o pão de queijo vai ser exatamente os outros salgadinhos. Então, se eu tirar 280 pães de queijo aqui, ó, o que sobrar é exatamente os outros salgadinhos, que são os 80.
Aí, se eu quiser resolver por meio de desenho, como que ficaria? Bom, vai ser da mesma forma, ó, a gente vai somar essas duas partes aqui que ele deu. Então, se eu tenho 7 partes de pães de queijo e 2 de outros salgadinhos, 7 mais 2, 9. Então, nós vamos dividir em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. E aí, eu vou distribuir esses 360 salgadinhos nessas 9 partes. Então, se a gente fizer 360 dividido por 9, dá 40. Ou seja, eu tenho 40 salgadinhos aqui, 40, 40. E aí, pães de queijo é o que ele falou primeiro. Então, vai ser o número 7. Então, eu tenho 7 partes. Então, essas 7 partes aqui são os pães de queijo. E aí, se a gente fizer 40 vezes 7, né? Ou somar o 40 7 vezes, vão ser 280. Se tivesse perguntado de outros salgadinhos vai ser o número 2. Então, essas duas partes aqui, ó, 40 mais 40, 80. Muito simples, né? Parece uma questão difícil, mas não é. Na hora que a gente pega o jeito, resolve qualquer uma. Então, essa foi a resolução do exercício de hoje. Qualquer dúvida, podem escrever aí nos comentários. Beijinhos e até a próxima!